Neemias capítulo de número 4, versículo de número 14 nos diz: depois olhei, me levantei e disse aos principais e aos magistrados e ao restante do povo: não temais diante deles, lembrai-vos do Senhor, que é grande e terrível, e lutai por nossos irmãos, por nossos filhos, por vossas filhas e por vossas mulheres e por vossas casas. Amém, meus amados? Amém. Vamos orar mais uma vez, assim sentadinho como estamos. Curva a sua cabeça. Paizinho querido, humildemente te peço nessa hora que o Senhor venha se revelar através das palavras que serão proferidas pela minha boca. Pai, eu não quero falar nada de mim mesmo. Foi o Senhor que me mostrou esta palavra no dia de hoje. Portanto, Senhor, eu peço a unção sobrenatural do Teu Espírito Santo para que as pessoas que aqui estão possam entender a Tua mensagem, possam entender o Teu recado, possam ter a sua fé acrescida, Senhor, pela palavra. Pois como está escrito, Senhor, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor entre com providência nesta hora e nos dê o conhecimento e entendimento necessário para sabermos, Senhor, como agir, de que maneira agir, de que maneira viver neste tempo tão difícil que a igreja como peregrina caminha por sobre a face da terra. Paizinho querido, revela-te, Senhor, em nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Meus amados, nós estamos diante de uma oração feita pelo profeta Neemias. O profeta Neemias, ele foi enviado da Babilônia para reconstruir os muros de Jerusalém. O povo de Israel, ele estava cativo na mão dos babilônios, e agora então eles estavam reconstruindo as muralhas, estavam reconstruindo as fortificações de Jerusalém, estavam com pretensões de reconstruir o templo que havia em Jerusalém. E havia uma ameaça muito grande. O inimigo, Sanbalate, Tobias, os amonitas, enfim, todos aqueles povos que estavam em volta de Jerusalém, eles queriam destruir Jerusalém. Mas no momento em que eles se viram acuados, no momento em que eles se viram em perigo, no momento em que eles se viram na dificuldade, eles lembraram-se de Deus. E assim é em nossas vidas. Muitas vezes passamos um dia inteiro sem orar, mas basta sentirmos uma pequena dor em nosso corpo, já clamamos: Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Basta ter um pequeno obstáculo no caminho, já clamamos: Senhor, tem misericórdia, nos ajuda. Isso é muito importante, saber que Deus está à frente de todas as coisas da nossa vida. Embora muitas vezes nós colocamos de lado, embora muitas vezes nós nos dedicamos às outras coisas que nós fazemos, embora muitas vezes nós não colocamos Deus em primeiro lugar, quando precisamos é dele que lembramos, é dele que nos recordamos, é a ele que buscamos, e dessa forma nós vamos vivendo a nossa vida. Então muitas vezes eu vou à igreja para trazer ensinamentos, eu trago vários ensinamentos, trago ensinamentos doutrinários, trago mensagens que revelam a vontade de Deus, aquilo que você deve fazer, de como você deve andar, de como você deve praticar, servir a Deus, de como você deve orar, de como você deve viver. E eu começo a apresentar para você um livro de regras e ensinamentos de santificação, ensinamentos de amor, de perdão. E isso é muito importante, porque esse é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas hoje em especial eu quero falar de Deus, não daquilo que você faz para agradar a Deus, mas eu quero falar daquilo que você recebe da parte de Deus, daquilo que Deus tem para entregar na sua vida, daquilo que Deus tem para fazer na sua vida, daquilo que Deus pode fazer na sua vida. O tema da mensagem que o Espírito Santo me revelou para ser entregue nesse santuário de oração nessa noite é o esconderijo, o nosso esconderijo, o esconderijo para onde nós vamos, o esconderijo para onde nós corremos, o esconderijo onde nós buscamos proteção, o esconderijo onde a gente encontra uma mão amiga para nos segurar, para nos salvar, para nos guardar. Todos nós precisamos de uma mão amiga. Nós sabemos que no mundo onde nós vivemos existe muita violência, existe muita agressão,
existem muitas pessoas tirando vidas de pessoas, e nós estamos nas ruas, andamos por ruas violentas, no meio de pessoas que nós não conhecemos, que podem eventualmente trazer um dano sobre a nossa vida. Existem pessoas malvadas que arquitetam o tempo todo planos para subtrair valores da gente, para nos roubar, para nos furtar, para fazer com que nós tenhamos sofrer, e nós estamos à mercê do mundo. Enfermidades podem afligir o corpo de uma pessoa, qualquer ser humano, mesmo o sol que nasce para o justo, nasce para o injusto, e a mesma chuva que cai sobre o justo, cai sobre o injusto. E o mundo procura se refugiar naquilo que ele tem. O mundo procura se refugiar naquilo que ele possui, na sua capacidade, na sua competência, no seu estudo, na sua gorda conta bancária. O mundo procura se refugiar naquilo que o homem conhece, na sabedoria humana, na sabedoria da ciência, na capacidade racional do ser humano. As pessoas, elas costumam se esconder atrás daquilo que elas encontram como um escudo protetor sobre a sua vida. Muitas pessoas acreditam que homens são escudos protetores. Eu acredito que uma criança, quando ela olha para o pai e vê o pai como referência, ele entende que o pai é que vai protegê-lo. Isso é muito bacana, muito legal. Mas quando um adulto, um homem adulto já formado, um homem com a minha idade talvez, um pouco menos, ele está formado, ele já não vê mais o pai como referência para protegê-lo. Ele tem que proteger aquele pai que é um pai idoso. E aí inverteu-se os valores. A Bíblia Sagrada diz: maldito é o homem que confia no homem e dele faz seu braço forte. Ou seja, você pode até confiar, mas você não pode fazer do homem um braço forte. O nosso braço forte é Deus. O nosso braço forte é Deus. Diga: o nosso braço forte é Deus. Fala. O nosso braço forte é Deus. Então, podemos confiar nos homens, mas não podemos dizer: Ele vai nos ajudar quando eu precisar, Ele vai me socorrer quando eu precisar, Ele vai curar minhas enfermidades quando eu precisar, Ele vai abrir as portas quando eu precisar. Não, o homem não pode fazer isso. O único ser sobrenatural que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, que está conosco aqui no Brasil e também está lá em Portugal nesse horário, abençoando as vidas e as pessoas, que é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, que é onisciente, conhece todos os pensamentos e toda a ciência a todo momento, que é onipotente, que é dono de todo o poder, é o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E é desse Deus poderoso que eu quero falar nesta noite. Não como um ensinamento doutrinário, não como um ensinamento de caráter cristão, não como um ensinamento que conduz ao amor, porque todas estas coisas vosso pastor bem vos tem ensinado todos os dias. Mas eu quero te ensinar como encontrar um esconderijo, como encontrar um refúgio, como encontrar um lugar aonde nada pode te tocar. Amém? Abra a Bíblia Sagrada no Salmo 91. Parece que eu ouvi um glória a Deus aí. Salmo 91. Atribui-se que esse salmo foi escrito por Moisés. Não se tem certeza, mas o autor desse salmo, segundo os estudiosos da Bíblia Sagrada, dizem que ele foi escrito por Moisés. Esse salmo, ele revela qual é o esconderijo que nós temos que estar. Salmo 91, versículo 1 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Meu Deus! Então Deus é um esconderijo. Sim, Deus é um esconderijo nos momentos de aflição. Deus é um esconderijo nos momentos em que nós estamos passando por situações difíceis. Deus é um Deus de guerra que nos protege, que envia as hostes angelicais para nos guardar, para nos proteger nos momentos em que Satanás se levanta contra as nossas vidas.
Mas para você ter o direito de ter a proteção de Deus, você primeiro precisa estar nesse esconderijo. Se você não estiver nesse esconderijo, você não pode clamar pela sua proteção. Se você se esconder dentro daquilo que você acredita ser a sua proteção, a polícia, se você se esconder dentro daquilo que você acredita ser a sua proteção, os grandes técnicos e médicos formados no século 21, se você se esconder atrás da sua conta bancária, você não terá proteção. Você precisa saber que o seu esconderijo é Deus, que você precisa colocar a sua vida no plano de Deus, no patamar de Deus, e esse esconderijo ele falar com que você tenha a bênção, a vitória, a proteção que você necessita no nosso mundo. A Bíblia não é simplesmente um livro de regras doutrinárias de como você deve viver, mas ela revela o Deus Todo-Poderoso que nos deu vida, que nos formou, aquele que tem poder sobre todas as coisas, que por sua palavra tudo se fez, por sua palavra tudo se formou, por sua palavra todas as coisas existem, por sua palavra o céu e a terra que hoje nós vimos, as estrelas que habitam nesta galáxia e todo o universo se formaram. A Bíblia nos mostra a realidade na criação, a Bíblia nos traz a presença de Deus, e neste versículo escrito por Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: aquele que mora em Deus, a sombra do Todo-Poderoso descansa. Nós sabemos que muitas vezes existem situações em que são necessários milagres. Aquele povo estava há 430 anos escravizado na mão de Faraó. Deus, com seu poder, os libertou. Ele abriu o mar, enviou as pragas e fez milagres, fez água brotar do deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que Neemias, ele vivia uma aflição muito grande, ele queria reconstruir os muros, e era muita gente querendo destruir ele, e ele olhou para os outros e disse assim: olha, nós temos um esconderijo, e o nosso esconderijo é Deus. Vamos crer no Deus forte, no Deus poderoso, no Deus que nos dá a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Esconder-se em Deus. Nós não podemos nos esconder na nossa vaidade, na nossa sabedoria, na nossa capacidade racional. Nós não podemos esconder-se na nossa intelectualidade, no nosso diploma de universidade. E nós não podemos nos esconder em tudo aquilo que nós acreditamos ser legal, ser bacana, fazer com que nós tenhamos sucesso. Nós teremos sucesso se estivermos na presença de Deus. Nós seremos abençoados se estivermos na presença de Deus. Nós seremos vitoriosos se a nossa vida estiver escondida em Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Não podemos mais acreditar que a igreja é apenas um clubinho aonde nós comparecemos alguns dias da semana, porque ali temos amigos e pessoas do nosso métier social, aonde nós podemos trocar ideias, bater papo, conversar. Não podemos acreditar que a igreja é um lugar de nós estarmos avaliando a conduta desse ou daquele. Nós temos que entender que quando nos reunimos no santuário de oração, na casa do Senhor, nós estamos buscando a presença do Senhor, e os olhos dele, que são duas tochas de fogo, que não vê como os meus olhos veem a beleza física do ser humano, mas que vê a beleza interior que está dentro do coração. Esquadrinha os pensamentos, esquadrinha os corações. Ele está presente muito antes de você chegar. Ele está aqui olhando para você, olhando para o teu coração, e ele sabe quem verdadeiramente está escondendo a sua vida nele, e ele sabe aquele que está se dedicando, está colocando o seu desejo na presença do Senhor. E quando o homem e a mulher se escondem em Deus, eles rompem em fé. E a Bíblia Sagrada diz, Senhor Jesus falando: se tiverdes fé como um pequeno grão de mostarda, ordenareis aos montes que se precipitem ao mar, e eles vão te obedecer. Deus está procurando pessoas que queiram realmente ter um abrigo. Aleluia. Deus está procurando pessoas que queiram fazer dele o seu escudo. A Bíblia diz no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. O mundo anda cansado, as pessoas andam fadigadas, curvadas, choramingando e dizendo: ó vida, ó azar. Mas aquele que se esconde em Deus, ele tem descanso no Senhor. Ele não se incomoda,
ele descansa no Senhor, ele coloca o fardo pesado. Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus quer te aliviar o fardo, confie nele, se esconda nele. Louvado seja o nome do Senhor. Direi do Senhor, ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Oh, glórias! Deus é o meu refúgio, é para ali que eu vou. Na hora da aflição, na hora da lágrima, meus joelhos que vão se dobrar. Deus é o meu refúgio, aleluia, a minha fortaleza. Antigamente, quando Moisés escreveu esses versículos, as fortalezas eram grandes muralhas que protegiam, muralhas de pedra que protegiam dos ataques. Deus é a minha fortaleza, aquele que me protege dos ataques. Eu confio em Deus, aleluia. Eu acredito em Deus, eu confio em Deus. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Eu quero dizer para vocês que os milagres não acabaram, eles continuam acontecendo. Eu quero dizer que muitas coisas que acontecem na sua vida, livramentos de armadilhas e laços que estão colocados no caminho, não é um mero acaso ou uma coincidência do destino, é o resultado de uma vida escondida em Deus. Você não está aqui única e exclusivamente para satisfazer o desejo do homem. Você não está aqui única e exclusivamente para se reunir em grupo, para ter uma vida social. Mas você está aqui para se esconder em Deus e crescer no poder do Espírito Santo, no conhecimento da palavra, para que Deus se movimente na sua vida, e quando chegar o momento de você precisar da ação divina, Ele venha com o seu poder sobrenatural, estenda a tua mão e te socorra, e te levante da angústia e da dor. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não teme mal algum, porque Ele está contigo. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 3 diz assim: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Quem é o passarinheiro que coloca laços? Alguém poderia me dizer? É Satanás. O passarinheiro que arma laços é Satanás. Não venha me dizer eu não sou tentado, que é mentira. Todos são tentados, mas a tentação, ela não vem acima daquilo que você pode suportar. Se a tentação vem, é porque você tem o poder para suportá-la. O passarinheiro, ele arma laços, armadilhas, ele é astuto. Ele armou laços para Jesus. Se você for até os evangelhos, você vai encontrar a tentação de Jesus, e o passarinheiro está ali armando laços para Jesus. Ele armava laços com os religiosos judeus que queriam crucificá-lo. Ele armava laços com Pilatos, os romanos. Ele armava laços de todas as maneiras, de todas as formas, para fazer Jesus pecar. Mas Jesus estava cheio do poder do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do poder do Espírito Santo, ela bota o diabo para correr, porque a vida dela está escondida em Deus. Não existe aquele que se esconde em Deus que não esteja cheio do poder do Espírito Santo. Um homem, uma mulher que se esconde em Deus, ele se enche da graça de Deus, ele se enche da unção do Espírito Santo, ele se enche da força de Deus. E os laços armados do caminho, eles são nós desatados pelo poder de Deus. Vejam bem, senhoras e senhores, todos os dias o inimigo das vossas almas prepara armadilhas no caminho, querendo tragar a vossa salvação. Todos os dias ele faz uma reunião, chama as suas entidades malignas e manda que esses demônios venham e preparem armadilhas diante dos seus olhos, armadilhas para os seus ouvidos, armadilhas para o seu desejo, para o seu coração.
E esses laços armados no caminho, eles são armados para tirar a tua paz, eles são armados para tirar o teu sossego, eles são armados para tirar a tua felicidade, para te colocar na angústia, no sofrimento, porque todo pecado gera um espinho, e esse espinho fere o coração, e a pessoa vive angustiada, vive sofrendo, vive amargurada e não entende porquê. Mas bem-aventurado é o homem e a mulher que esconde a sua vida em Deus. Quando ele esconde a sua vida em Deus, o Senhor o livra do laço do passarinheiro. Glória a Deus! Oh, glória! O Espírito Santo manda dizer que nesse lugar, nesta noite, compareceram pessoas que estão com o pé dentro do laço. Deus quer te livrar, irmão e irmã, mas para Ele te livrar, você precisa se entregar, mas se entregar de forma total, levar uma vida completamente escondida na presença de Deus. Os laços estão armados em todos os lugares, no trabalho, nos vizinhos, pelas ruas. Aquele que tem o Espírito Santo discerne que é um laço ou não. Mas você só vai conseguir vencer se a tua vida estiver escondida em Deus. Se você não tiver vergonha de anunciar para o mundo que você é cristão, que você crê em Jesus Cristo. Se você não tiver vergonha de levar as escrituras na tua mão e dizer assim: eu aceitei Jesus como meu Salvador, é Ele que me livra, é Ele que me protege, é Ele que me sara, é Ele que me cura, é Ele que transforma a minha vida. Eu vivo para Cristo e Cristo vive em mim. Então os laços, eles podem estar armados, mas Ele te livra desses laços. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Chega de escravidão, chega de trabalhar para Faraó, chega de sofrimento. Nós servimos um Deus santo e poderoso que nos amou de tal maneira que se fez homem, veio ao mundo e foi para a cruz. O Deus trino e verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, pois há um único Deus, o Senhor Criador dos céus e da terra, que em determinado momento, por seu imensurável amor, se divide em 3 pessoas e entrega-se em sacrifício naquela cruz, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Creia no amor de Deus, creia no poder de Deus. Diz mais a Escritura: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Peste perniciosa, amados, é aquela peste que impregna a tua alma. Ou tudo bem, ou não tem nada a ver, ou não preciso orar, ou não preciso buscar, ou o marasmo espiritual, a monotonia, a preguiça. Dias atrás eu estava em casa, recebi um telefonema e a pessoa dizia assim: pastor, ora por mim. Eu disse: oro sim. Porque eu não consigo orar. Eu disse: então deixe de ser preguiçosa e vá orar, né? Porque é preguiça, é falta de compromisso, viu? Ah, pastor, eu liguei para você, mas eu não queria ouvir essas palavras. Me desculpe se você não queria ouvi-las, mas Deus mandou eu falar-lhe. Então, crie vergonha nessa cara e faça a sua parte em nome de Jesus. Precisamos fazer a nossa parte, levar uma vida escondida em Deus, e aí a peste perniciosa não vem. Há pessoas que estão capengas espiritualmente falando, estão manquejando, estão se arrastando. Meu Deus, está chegando a hora do culto, começa às 8h30, justamente para escurecer, passar o horário de verão, e aí o culto começa às 20h30, mas ela diz assim: hoje eu vou chegar às 20h45, para terminar logo, para mim poder ir logo embora, para mim poder desaparecer. Aí chega no santuário, na igreja, começa a conversar com um, começa a conversar com outro, fala com o porteiro, fala com a obreira, se dirige ao pastor, ao responsável pelo culto, cuida das criancinhas, beija um, beija outro, mas não dobra o joelho para falar com Deus.
perniciosa vem, começa a afogar na sua vida, ela começa a entrar em um sofrimento e uma dor gigantesca. Porque isso tudo sobreveio na minha vida? Não seria a ocasião de você estar colhendo aquilo que um dia você semeou? Não seria o caso de você estar recolhendo as ceifas daquilo que um dia você abandonou, os princípios que foram deixados de lado, o chamado que um dia foi colocado sobre a sua vida? Glória a Deus. Mas se você não quer a peste, é muito simples. Você tem que ter uma vida escondida em Deus. Oh, glória a Deus. Então você levanta pela manhã, você se apresenta ao Senhor e diz: Senhor, eu estou aqui, e eu sei que Tu estás aqui, porque minha vida, ela está escondida em Ti, Senhor. E você se levanta pela manhã e você lê a Bíblia e faz a oração. E aí o dia passa, e quando você vai dirigindo seu automóvel, sentido ao seu trabalho, você vai em espírito de oração. E quando você chega no seu trabalho, você vai saudando as pessoas. E quando você vai saudando, você já vai orando por elas, dizendo: salva esse, Jesus, salva esse também, transforma ele, muda o caráter dele. E você vai abençoando as pessoas, e o dia vai se passando, e você está em comunhão íntima com o Espírito Santo de Deus. E aí você sai, as ciladas são colocadas no caminho, Ele te livra dos laços, da armadilha, e você vai seguindo a sua vida, e a peste não toma conta do teu coração, porque você está com Deus o tempo todo, na presença de Deus, vivendo Deus, lutando por Deus. Então os defeitos do homem não aparecem. Porque sinto muito, eu tenho recebido muitas ligações de pessoas dizendo assim: pastor, eu vi uma mensagem do Senhor e o Senhor prega a verdade. Na minha igreja não é assim. Devo continuar procurando uma igreja? Eu digo não, porque em todos os lugares haverão homens, e em todos os lugares onde há homens há falhas. Homens são falhos, homens têm pecados, homens têm falhas. Então você não deve procurar um homem perfeito. Você deve saber que a perfeição é divina, a perfeição é de Deus. Faça a sua parte, leia a Bíblia, faça a oração, santifique a sua vida, busque a Deus em todo tempo e em todo lugar, e não critique este ou aquele que está dentro da igreja. Antes ajude, coopere e ore por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E é por isso que nós vemos tantos desviados, tantas pessoas caídas no caminho, tantos que antes estavam aqui conosco, mas não conseguiram prosseguir, porque não esconderam a sua vida em Deus, porque o seu alicerce foi construído sobre a areia, e veio tempo, a tempestade, e deu sobre eles o alicerce da casa caiu. Aleluia. Precisamos ter Deus na nossa vida. Você quer milagres? Você quer curas? Você quer que as enfermidades vão embora? Você quer que portas se abram? Você quer ser feliz? Esconda a sua vida em Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado, gentilmente diga a ela: esconda a sua vida em Deus. Oh, glória. Não existe fortaleza maior que o Deus Todo-Poderoso. Não existe fortaleza, rochedo maior que aquele que nos protege, que nos guarda. Não existe nada, absolutamente nada nesse mundo que faça nós sermos vencedores, senão o nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Vamos ler mais um versículo. Diz assim, ó: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será teu escudo e broquel. Oh, glória a Deus! Pensa, irmãos. Pensa, é um momento em que você não precisa fazer nada. É o momento em que você já fez tudo, que você vive para Deus, que você anda com Deus. Então a Bíblia Sagrada diz que Ele, como a galinha cuida dos seus pintainhos, Ele cuida de você. Ele chega e Ele te cobre com a sua proteção. Olha bem, você esconde a sua vida em Deus e Ele te cobre com a sua proteção. Você esconde a sua vida em Deus e Ele te protege, Ele te guarda, Ele te protege, Ele não permite que o mal te aconteça.
O versículo subsequente diz assim: não temerás o terror noturno, nem seta que voa de dia, nem mortandade que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Pense, irmãos, se você se esconder em Deus, viver para Deus, andar com Deus, estiver na presença de Deus, santificar a sua vida, buscar a Deus, crer nele de todo o seu coração, não duvidar, aplicar os ensinamentos que são entregues no santuário, na igreja, todos os dias. Se você viver para Deus, santificar para Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele te abençoará de tal forma que você estará protegido. Louvado seja o nome do Senhor. Terror noturno. Isso, terror noturno, eu fico pensando, não temerás o terror noturno. Tem tanta gente com medo, né? Medo. Chega no final da tarde, aquela televisão ligada lá naqueles programas de violência, não é? Programas que falam de violência, não vou citar nomes de programas, mas são programas que falam de violência. Morreu fulano de tal, morreu fulano de tal, e a pessoa tremendo, ali assistindo aquilo ali, aquele fundo musical de suspense e de impacto o tempo todo, e a pessoa ligada naquilo ali com os olhos arregalados, vendo o que está acontecendo por sobre a face da terra. O mundo pode ter medo, sim, as pessoas podem ter medo, mas nós não somos daqui, nós não pertencemos a esse mundo. Existe um lugar ali, Ele nos falou: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não vou teria dito, eu vou vos preparar um lugar, para que onde eu estiver, esteja em vós também. Existe um lugar reservado para cada um de nós que santificamos a nossa vida e que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Existe um lugar preparado para todos nós que temos um propósito com Deus, cuja vida está escondida em Deus, cujo propósito é servir ao Senhor. Passará o céu e a terra, disse o Senhor Jesus, mas as minhas palavras elas não hão de passar. Passará 10 anos, 20 anos, 30 anos, e aí o homem está no auge da sua formosura e da sua força física, 40 anos, 50, os olhos já começam a falhar, as coisas já começam a não funcionar da maneira que deveriam funcionar, 60, 70, e se você conseguir sair de todas as enfermidades, de todos os problemas, de toda a violência que acontece por sobre a face da terra, da idade você não passará, 70, 80, talvez 90, muito enfado, muita canseira da carne, e aí todo homem desce a sepultura. Mas nós temos a esperança, nossa vida está escondida em Deus. Um dia vai ecoar a trombeta do Senhor lá no céu, e Ele enviará os seus anjos a juntar os seus escolhidos de uma extremidade à outra da terra. Quando ecoar a trombeta, as sepulturas irão se abrir, e aqueles que morreram em Cristo, eles ressurgirão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, iremos ao encontro do Senhor Jesus nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor. Tantas coisas o homem adora nos dias em que nós estamos vivendo. Tantas são as idolatrias. Existe a egolatria, quando o homem adora a si mesmo. Ele se olha no espelho e diz: eu sou perfeito, eu sou demais. Tem a idolatria dos pregadores, que é uma idolatria no meio da igreja evangélica. Eu só vou ao culto se fulano de tal estiver presente. Se eu não tiver, eu não vou. Existe a idolatria dos louvores. Hoje fulano vai cantar, então eu vou lá para ouvir. E as pessoas parecem idolatrar os seres humanos e as coisas que acontecem e esquecem de adorar a Deus. Seja a pessoa mais humilde que está nesse ambiente, nesse lugar, que tenha poucas palavras, se subir aqui e falar no nome do Deus Criador dos céus e da terra, se falar no nome santo de Jesus Cristo, se anunciar o Evangelho da salvação, então glorificamos a Deus e adoramos o nome do Senhor, porque nós estamos aqui com um único objetivo. O objetivo é se esconder em Deus, se aproximar de Deus, se encher da glória de Deus para poder vencer no dia a dia, porque os dias são difíceis, nos aproximamos do momento final, daqui a pouquinho tudo que existe irá se acabar. Pedro escreveu: os céus que agora existem
hão de passar com estrépito e estrondo, e os elementos ardendo se desfarão. A terra e as obras que nela há serão descobertas. Não tenho dúvida, meus amados, estamos caminhando para o fim. Estamos caminhando para os momentos finais da humanidade. Talvez pessoas que estejam aqui não vejam a morte, virão ao encontro de Deus. Mas não podemos brincar de igrejinha, não podemos brincar de clubinho social, não podemos brincar com as coisas de Deus, com as coisas celestiais. Temos que lutar verdadeiramente pela fé, vivê-la como ela deve ser vivida, anunciar, porque existem centenas de pessoas que estão na escuridão. Centenas de pessoas que estão na escuridão. Veja o que diz o versículo 7 do Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Está se referindo a estas pessoas que estão do teu lado todo dia caindo. Ou você não percebe que existem dúzias e dúzias de pessoas indo para o inferno o tempo todo? Na passagem do endemoniado de Gadara, a Bíblia Sagrada diz que ele habitava num cemitério. Cemitério é um lugar onde as pessoas não estão vivas. E eu pergunto para vocês, senhoras e senhores que estão presentes na igreja hoje à noite, porventura, um cemitério espiritual não são essas baladas que estão na Avenida Atlântica, onde as pessoas vão ali para dançar a noite toda, se divertir a noite toda, mas as pessoas que estão ali estão mortas para Deus, não estão vivas para Deus, e é, sem sombra de dúvida, um cemitério espiritual. E essas pessoas estão caindo do teu lado, estão rolando o abismo da perdição, estão indo para as profundezas do inferno, estão se distanciando cada vez mais de Deus. E Deus, no seu infinito amor, levanta este punhado de trigo aqui neste lugar e diz assim: eu tenho um projeto nas suas vidas. Vós sois a luz do mundo, a luz que ilumina as trevas. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então o teu testemunho de vida, a tua forma de viver, a maneira de você andar, as palavras que você profere, tudo isso faz com que essas pessoas saibam que existe um motivo para esconder a sua vida em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória sereimas. Alaba solo e andebra e canta ramai. Feridas foram mexidas nesta hora, diz o Espírito Santo de Deus. Assim diz o Senhor: há pessoas que estão com um pé no mundo e com um pé na igreja. Assim diz o Todo-Poderoso: o momento de tomar a decisão é agora. Não existe meio termo. Ou tudo ou nada, ou quente ou frio. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Sim, eu sei. Você quer ter um refúgio, eu sei. Você quer estar livre da peste, eu sei. Você quer estar livre do laço do passarinheiro, eu entendo, eu compreendo. Você não quer cair, você quer estar firme. Mas para você estar firme, você tem que entender uma coisa: você precisa estar escondido em Deus. Se você não se esconder em Deus, não existe como você estar firme. Você precisa se esconder em Deus. Deus é tudo para mim e tem que ser tudo para você. E é isso que nós estamos aqui anunciando. Deixa Deus dominar a tua vida. O Espírito Santo entra e arranca tudo de você. E você fica limpo, purificado, transformado, modificado. Se quer ver milagre acontecer, deixa Deus entrar, toma conta. Deixa Deus entrar, toma conta da tua vida. Vive a tua vida escondida em Deus. Aplica na regra básica, técnica, todo dia, os ensinamentos do Senhor.
Que não seja só de palavra, mas que seja de viver. Que não seja somente por vista, por ouvir, mas que seja por agir. Liberte-se das coisas que te prendem, das maldições lançadas pelos antepassados. Liberte-se de tudo aquilo que um dia foi ensinado e comece a viver para Cristo, com Cristo e em Cristo, e entender que o amor de Deus supera todo entendimento. Entenda que aquilo que está escrito no Antigo Testamento, muitas das coisas não têm mais validade para agora, pois Moisés na lei escreveu olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida. Quem furar o olho terá o olho furado, quem cortar a mão terá a mão cortada, quem matar será morto. Isso Moisés escreveu, e veio Jesus e disse: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: se baterem na face direita, oferecereis. Vamos de novo. O tempo é outro, nós não podemos juntar essas duas partes. Jesus veio, cumpriu a lei, e tendo cumprido a lei, estabeleceu a graça. E estabelecendo a graça, nós temos agora acesso ao trono de Deus. E mesmo sendo filhos por adoção, nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. E aqueles que poderiam ser filhos legítimos negam o nome santo de Jesus. Aleluia! Mas nós não negaremos. Nós não negaremos o seu nome. Nós não entregaremos o nosso chamado. Nós diremos: Jesus, cobre-nos com teu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, porque a antiga aliança cessou, tá bom? A nova e eterna aliança derramada entre Deus e os homens para o perdão dos pecados. Existe uma aliança. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te ama. Ele entregou o seu Filho por amor a você. Deus quer te salvar, mudar a sua vida. Então você não precisa ter medo do mundo, você não precisa ter medo da carne, você não precisa temer aquilo que te pode fazer o homem, você não precisa temer a crise brasileira, você não precisa temer o poder político, você não precisa temer aquilo que está acontecendo nesse mundo, os terremotos, maremotos e aquilo que os profetas estão falando, que vai vir tsunamis, isso e aquilo. Você não tem que ter medo de nada disso. A sua vida está escondida em Deus. Ele tem cuidado de vós. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, eu fico empolgado quando estou pregando, irmãos. Versículo 8: então somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Está bem claro, né, irmãos? A recompensa de quem não serve a Deus. Versículo 9: porque tu, ó Senhor, és meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma tocará na tua tenda. Você ama a tua família? Você ama a tua casa? Você ama os seus? O versículo é claro, diz assim: porque Ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei, poloei num alto retiro e guardarei o seu nome. Nenhum mal se chegará à sua tenda. Tenda, Moisés andava em tendas no deserto, tenda, né? Mas hoje nós temos casas, apartamentos, aonde estão as nossas famílias. Você ama teu filho? Então não olhe para ele e diga assim: filho, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Porque tem muita gente dizendo assim: faça o que eu digo, mas o que eu faço não faça. Meu Deus, se um gesto teu, ele vale mais do que 1000 palavras. Quando você dobra os joelhos e chama um menino: olha comigo, filho. Quando você senta à mesa e diz assim: vamos dar graças pelo pão de cada dia. Ah, mas esses são costumes, pastor.
bons costumes que devem ser passados aos nossos filhos. Porque se Deus estiver na nossa vida e Ele for o nosso refúgio, a nossa habitação, os nossos filhos serão abençoados. Em Êxodo capítulo 20, quando Deus dá a Moisés no Sinai os 10 mandamentos, Ele diz assim: olha, não farás para ti nenhuma imagem do que há nos céus ou em cima da terra, não se curvarás a elas, nem a elas servirás, porque eu sou um Deus zeloso e visito a maldade do pai e do filho até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me temem e guardem os meus mandamentos. Então Deus, Ele quer fazer misericórdia à tua família, e você é o abençoador. E de repente você diz: a minha vida é cheia de maldições hereditárias, minha mãe tinha esse problema, eu tenho esse problema, meu pai tinha esse problema, eu tenho esse problema, e isso está vindo de geração em geração, está vindo de geração em geração. Basta, você tem Cristo, encerra aqui, os teus filhos serão abençoados, e a tua vida vai mudar, vai ser transformada, a bênção de Deus virá sobre você, e a glória do Altíssimo se revelará sobre a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando ele estava lá reconstruindo os muros de Neemias, ele estava com medo. Ele disse: meu Deus, esses exércitos todos em volta, o povo todo estava com medo, todo mundo estava tremendo, vão vir sobre nós, vão destruir. Ele disse: não, lembrai-vos de Deus, lembrai-vos do Deus Todo-Poderoso, Deus grande, Deus terrível, o nosso Deus, o Deus que pode todas as coisas. É Ele que vai nos dar vitória, é Ele que nos abençoará. Talvez você esteja esperando algo da mão do homem. O homem não tem nada para te dar. Desculpe desapontá-los, mas Deus tem. E Deus está aqui nesse lugar. E Deus está olhando para você. E Ele não está olhando como eu olho, vendo se você é cabeludo ou careca, se você é moreninho ou branquinho, se você é gordinho ou magrinho. Não, Deus não está olhando assim. Deus está olhando dentro do seu coração e Ele está dizendo assim: esse aqui está contrariado com essa balada, ele não está entendendo nada, ele não sabe nem porque vem a esse lugar. Agora o outro está dizendo assim: esse aqui está sedento, esse aqui está ansioso, ele está degustando a minha palavra, ele está saboreando, ele está aproveitando, ele está adquirindo conhecimento. Eu quero honrá-lo, eu quero abençoá-lo, porque aquele que se distrai, deixa de lado o manjar celestial, o banquete de Deus descido nesse lugar esta noite, e o deixa de lado, ele acaba perdendo a bênção de Deus. Mas aquele que abraça essas palavras como elas são oriundas do céu sobre a sua vida, ele as aplica e as vive, então ele recebe de Deus a vitória, o livramento, a cura, a libertação, o poder, a manifestação de Deus sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O meu esconderijo é Deus. Versículo 9: porque tu, Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Não te sucederá nenhum mal, nem praga alguma tocará a tua tenda, porque aos seus anjos mandará a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Está bem acompanhado, hein? Olha para o seu irmão e diga assim: você anda bem acompanhado, hein? Se o Espírito Santo está dizendo que Deus dá ordens aos anjos para eles andarem comigo e nenhum mal me acontecer, louvado seja o nome do Senhor. A minha vida tem que estar escondida em Deus, senão de outra forma eu estou sem um escudo. De outra forma eu estou sozinho, e eu sozinho não sou nada. Os anjos não estarão comigo. Pisarás o leão e a cobra, a áspide em outra tradução. Calcarás aos pés o filho de leão e a serpente. Pisarás o leão. O leão deve ser maior que eu, assim, de pé, né? Mais pesado, 200 quilos deve ter o leão. Eu tenho apenas 140, né? Então, o leão deve ser maior que eu. Você está com o pé em cima do pescoço do leão. A serpente, você está pisando
na cabeça dela. Esses dois animais, nesse texto, estão representando Satanás. Então você vai vencer os desejos malignos e lascivos da tua carne. Você vai vencer os pensamentos promíscuos que Satanás lança sobre a tua mente para que você cometa coisas desagradáveis com o seu próprio corpo. Você vai vencer os manjares, os banquetes, e você vai pisar na cabeça do diabo, e Deus é o teu refúgio e fortaleza, e você vai conseguir, porque você está com Ele, e toda vez que você pisar na cabeça da serpente, você vai dar um glória a Deus de vitória, e vai dizer: estou vencendo porque Deus está na minha vida, não porque eu tenho, não porque eu sou, não porque eu posso, mas porque Deus tem cuidado de mim, porque Deus tem zelado de mim, porque Deus tem me protegido, porque Deus tem me guardado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele me invocará e eu lhe responderei. Oh, que legal! Por que é que muitos oram e Deus não ouve? Esconder a sua vida em outro lugar, certo? Não estão de acordo com esse texto bíblico, porque para invocar o Senhor e Ele responder, você tem que viver a palavra e estar com a vida escondida em Deus. Deus está falando através do seu servo Moisés. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, ele mostrarei a minha salvação. Então você vai envelhecer, abundância de dias, mas para isso você precisa ter um compromisso. Para isso você precisa se esconder em Deus. Você precisa dizer: eu preciso de Deus. Você precisa viver a promessa de Deus. Você precisa entender o amor de Deus representado pela pessoa bendita de Jesus Cristo naquela cruz. E Ele está aqui nessa noite dizendo: eu quero vos guardar, eu quero vos proteger, eu quero vos abençoar. Eu preciso que você, com o seu livre-arbítrio, tome uma decisão sincera e esconda a sua vida de fato em mim. Acredite que eu posso fazer os milagres, te livrar da peste, te livrar dos laços, abençoar a tua vida, mudar o teu destino, modificar a tua sorte. Deus está aqui e com sua voz mansa e suave, Ele te convida nessa hora dizendo: meu filhinho, minha filhinha, eu te amo. Eu te amo. E nenhum amor é igual ao meu, porque te amei de tal maneira que enviei o bem mais precioso que eu tinha, para que através do sacrifício da cruz nós tivéssemos comunhão novamente. E os meus pecados e os teus pecados Cristo levou sobre si naquela cruz, e Ele estabeleceu uma comunhão. E ainda que hoje nós não estejamos de acordo com o padrão de Deus, nessa noite nós temos a grande oportunidade de dizer: Pai, eu quero mudar, eu quero ser como o Senhor quer que eu seja, eu quero me transformar. Porque todas as bênçãos ditas nesta noite para aqueles que estão escondidas em Ti, eu as quero sobre minha vida. Então aquelas pessoas que estão assentadas aqui nesta noite, com os olhos esbugalhados, olhando para este altar, e que querem receber esta bênção, têm a oportunidade nesta hora de levantar-se dos lugares onde estão assentados e vir à frente desse altar e dizer com um alto e bom tom: Pai, eu estou aqui porque nessa hora eu quero assumir um compromisso verdadeiro contigo. Não acredito em mais nada, só acredito na tua promessa sobre a minha vida. Não confio em mais nada, só confio em Ti. Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és o Deus em quem eu confio. E aí você passará a ter direito a todos esses benefícios que Deus tem a realizar. E o momento é agora.